falar de aplicação das células-tronco na terapia celular em doenças dermatológicas, e aí a gente vai focar principalmente em doenças, na dermatite atópica, que as doenças que é a mais comum, que é a mais prevalente, né, que é a que mais vai aparecer dentro da rotina da gente no dia a dia, na clínica veterinária, e que é extremamente heterogênea, ou seja, a gente vai ter um monte de fator que vai desencadear essa dermatite, né? Por isso que a gente chama de dermatite atópica. Muitas vezes é por conta de alimentação, mas também muitas vezes é por conta de poeira, ambiente, algum agente que esse animal foi exposto ou está sendo exposto, e a gente não vai conseguir, muitas vezes, resolver esse problema, justamente porque a gente não vai conseguir tirar esse estímulo que causa dermatite no animal. Portanto, a maioria das vezes a gente tem que tratar sintoma. E isso, para a gente que é veterinário, é uma pedra no sapato, porque você imagina a gente ter um animal que chega para a gente com uma lesão de pele, muitas vezes uma lesão muito grave, e a gente não tem o que fazer, só tem poucas alternativas para tentar tratar esse sintoma, e mesmo assim a gente sabe que é paliativo, ou seja, não vai resolver, né? Para a gente é uma baita de uma frustração. Pensando nisso, tiveram vários trabalhos que desenvolveram alguns tratamentos, e um dos tratamentos é imunomodulação. E dentro da imunomodulação, a célula-tronco se encaixa muito bem. Portanto, a célula-tronco ela é um agente, um fator importante, né, para o tratamento da dermatite, né? Não para o tratamento da causa da doença, porque o estímulo a gente não vai saber qual é. Muitas vezes, né, na maioria das vezes não vai saber qual é, e a gente não vai conseguir retirar esse estímulo, por mais que a gente muitas vezes troque o ambiente, a gente troque a ração, troque a alimentação, faça de tudo para melhorar, né, a doença, para melhorar os estímulos, né, para diminuir esse estímulo da dermatite, a gente não consegue tirar isso completamente. Além disso, tem o vício psicológico, ou seja, muitos animais que têm dermatite, convivem com a dermatite, se coçam e têm um prurido recorrente, né, esses animais eles criam o hábito de se coçar, o que é pior ainda, né? Então, esse animal que já está há um tempo, ele ainda tem um desdobramento psicológico ainda, além da doença de pele, da doença dermatológica, a gente tem um desdobramento psicológico importante que tem que ser levado em conta, que o veterinário tem que perceber. E ele vai perceber isso só na anamnese, ou seja, só quando ele conversa com o tutor que ele vai descobrir, pelos indícios que o tutor dá, se esse animal tem ou não a propensão a ter esse distúrbio psicológico, né? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho da, do grupo, né? O grupo MedMap é um grupo que foi fundado em 2014, a gente está fazendo 9 anos de empresa. É um grupo focado em medicina personalizada, e aí não é só medicina veterinária, mas também a medicina humana, né? Mas dentro da medicina veterinária nós temos três principais vertentes, né? A PetMap, que é a que a gente está falando hoje, que cuida de animais de companhia, né? Os animais de companhia, que foi desenvolvida para isso, para tratamento personalizado de animal de companhia. A Equimap, que é para divisão de equinos, ou seja, a gente desenvolveu ela específica para equinos, principalmente equinos de esporte, né, para tratamento de equinos de esporte. E a VetMap, que ela desenvolve produtos diferenciados com a finalidade de usar para grandes animais, né, para utilizar na rotina do médico veterinário de grandes animais, principalmente bovinos. Tá? Então, hoje a gente vai falar da PetMap como a principal empresa aí na área de animais de companhia. Bom, aqui a gente colocou uma agenda aqui para vocês, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de célula-tronco, um slide, conceito de dermatite atópica, ou seja, a gente tem que conceituar um pouquinho o que é dermatite, quais os desdobramentos, né, da dermatite, ação das células-tronco, como que a gente aplica isso na prática, e tratamentos tradicionais que a gente vai falar em associação ou não com a célula-tronco, que pode ou não, e depois vai ficar
aberto aí para a gente discutir um pouquinho sobre doença dermatológica e a aplicabilidade da célula-tronco dentro do tratamento das doenças dermatológicas. Bom, meu nome é Edson Loturco, eu sou médico veterinário, eu sou formado na Universidade Estadual de Londrina, lá em 2001, já faz 22 anos de formado, né? Depois eu fiz meu mestrado em reprodução animal, principalmente na área de clonagem e transferência nuclear, e foi aí que eu comecei a lidar com célula-tronco, foi aí que a gente começou a trabalhar com célula-tronco, em 2002, né? A gente começou a trabalhar com célula-tronco, depois, em 2004, a gente já estava na Escola Paulista de Medicina, terminou o mestrado e entrou no doutorado, e aí eu entrei no doutorado em 2007, terminei em 2008, também voltado para dentro dessa área de tratamento de doenças e estudo do metabolismo da célula-tronco. Então, com o estudo do metabolismo da célula-tronco, a gente começou a criar novas aplicabilidades para a célula. Foi aí que a gente descobriu que, primeiro, a célula-tronco não serve para regenerar nada. A célula-tronco ela é uma extrema e boa imunomoduladora. É isso que ela faz. E com isso a gente consegue aplicar ela muito bem em doenças específicas e com bons resultados, dependendo do como você aplica. E é isso que a gente vai discutir aqui hoje, né? Bom, aqui, quem já veio na palestra passada já deve ter ouvido falar ou já viu esse slide, né? As células-tronco são células que elas não são especializadas. A gente nasce das células-tronco, né? O embrião, ele é célula-tronco, então ela tem uma capacidade de autorrenovação por longos períodos. Quanto? Se a pessoa viver 100 anos, 100 anos. Se a pessoa viver 20 anos, 20 anos. Se o cachorro viver 17 anos, 17 anos. Se ele viver 12, 12 anos. Ou seja, a gente depende das células-tronco. A gente nasce da célula-tronco e a gente depende da célula-tronco o resto da vida. A gente só envelhece porque a gente diminui a capacidade de autorrenovação celular. Justamente porque a gente diminui a nossa população e a nossa capacidade das nossas células-tronco. Então, ela tem uma autorrenovação por longos períodos. E aí depende do que a gente está falando, de que espécie a gente está falando, períodos podem ser aí anos, né? A gente tem 3 divisões principais, a totipotente é aquela célula-tronco do embriãozinho ainda que está lá no começo, com 2, 4 células, 8 células. A pluripotente é aquele embrião que já está um pouquinho mais desenvolvido, que a gente chama de blastocisto, que é o embrião que é dividido em trofectoderma, que é o que vai formar a placenta, e massa celular interna, que é o que vai formar o indivíduo, né, que vai formar o bebê. E a célula-tronco, que a gente fala de célula-tronco embrionária, é a totipotente desse início, ou seja, não tem ainda, está totalmente indiferenciada, ou seja, ela não tem diferenciação, e essa que é do embrioblasto, né? Ou da porção que vai formar o bebê. Essa é a célula-tronco que a gente utiliza como célula-tronco pluripotente. E as células-tronco adultas, que a gente chama, células-tronco mesenquimais. Células-tronco mesenquimais ou células-tronco adultas são células-tronco que elas não têm tanta capacidade assim de se tornar outros tecidos. A totipotente ela pode se tornar qualquer tecido do corpo, qualquer, inclusive espermatozoide e óvulo. Tá? A célula-tronco pluripotente ela pode se tornar quase todos os tecidos do corpo, menos óvulo, menos espermatozoide. Tá? Mas ela consegue, por exemplo, se tornar placenta. Ela consegue, por exemplo, se tornar neurônio. Agora, a multipotência ela tem uma baixa capacidade de transdiferenciação. O que isso quer dizer, esse nome comprido, né? Transdiferenciação é a capacidade da célula-tronco se transformar em outro tipo celular, né? Por exemplo, um fibroblasto, uma pele, por exemplo, um neurônio, por exemplo, uma cartilagem, por exemplo, uma célula de gordura, e por aí vai. Então, a célula-tronco multipotente, ou a mesenquimal, ela tem baixa capacidade de transdiferenciação. Para você ter ideia, a média de uma célula totipotente e pluripotente é em torno de 4 a 5% de eficácia para se transformar. Ou seja, a cada 100, 5 só se transformam em outros tecidos.
mas já é muito. A célula-tronco multipotente, ela tem uma capacidade muito pequena, em torno de 0,3% de chance dela se tornar uma célula, ela se transformar em outra célula, tá? Então, in vitro é diferente de in vivo, tá? O que a gente está falando é em vivo, né? In vitro a gente, obviamente, tem a gente consegue induzir a transformação dessas células, mas in vitro, quando você coloca ela no animal, a célula-tronco multipotente tem uma capacidade muito reduzida de se transformar em outros tecidos. Isso é ruim, isso é bom. Isso é ruim porque, se você quiser regenerar aquele tecido, você tem baixa transformação das células-tronco. Agora, se você quiser aumentar a segurança das células, da aplicação das células, isso é extremamente importante. Por quê? Porque você tem muito menos chance desse animal desenvolver tumor, e não é câncer. Célula-tronco não dá câncer, tá, gente? Vocês ouviram isso por aí, isso é uma falácia, isso é uma mentira. A célula-tronco não dá câncer. A célula-tronco, ela produz, a célula-tronco totipotente e pluripotente, que são derivadas de embrião, ou seja, são células-tronco embrionárias, elas podem produzir tumores, neoplasias, mas não são neoplasias malignas. Tá? A célula-tronco multipotente, é muito raro ela conseguir produzir isso, justamente porque ela não consegue transformar em outro tecido. Né? E elas podem se originar de diversos tipos de tecido. Na verdade, as células-tronco multipotente, ou as células-tronco mesenquimais, ela está em qualquer tecido. Ela está no olho, ela está na pele, ela está no cabelo, ela está, né, no fígado, no rim, ela está na gordura, né, na medula óssea, ou seja, a gente tem inúmeras fontes de células-tronco que a gente utiliza e ou não utiliza para tratamento e para extração e purificação. Falando um pouquinho sobre dermatite atópica, e depois a gente vai juntar os dois, né? A dermatite atópica é uma doença inflamatória crônica, acho que todo mundo que está aqui, que é veterinário, já lidou alguma vez com algum animal com dermatite atópica, porque é extremamente frequente. E com a pureza das raças, ou seja, com a purificação das raças, a gente tem uma incidência que vai aumentar mais ainda. Então, gente, para o veterinário que não consegue tratar dermatite atópica é um veterinário que está para trás do seu tempo. Hoje ele tem que saber sobre a doença, tem que estudar sobre a doença, tem que saber como tratar e tem que saber as alternativas de tratamento voltado para cada estágio da doença. Acho que é importante dizer isso. Né? Ela pode ser originária de fatores genéticos e ambientais, e a associação dos dois é fundamental. Tem muito animal que é só fator genético, já nasce com dermatite, mas tem muito animal que adquire dermatite depois de um tempo, que é aquele animal que começa a ter dermatite depois que ele fica mais velho, ou depois que ele mudou de casa, ou depois que ele trocou a ração. Então, esse animal é um animal que vai desenvolver dermatite, né? É a primária e a secundária. Né? Ela causa, geralmente, vermelhidão, descamação, ferida, alopécia. Vai ter outro slide que eu vou falar todos os sintomas relacionados à dermatite. Né? E, obviamente, como ela causa isso? Ela é uma irritação da pele do animal, ela vai acompanhar otite, que vai gerar infecção bacteriana, porque a pele fica mais suscetível à infecção, né, bacteriana e fúngica. Então, esse animal, muitas vezes, ele entra em picos de dermatite, você aplica o corticoide, ela cai, aí você tira o corticoide, ela sobe de novo, aí gera dermatite de novo, aí gera infecção, você dá antibiótico, dá shampoo, antifúngico, e o animal vive nessa vida de altos e baixos. E isso é muito ruim para a qualidade de vida do animal. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente vai tratar dermatite, primeira coisa que a gente tem que fazer é, obviamente, fazer uma anamnese muito bem feita para falar com o veterinário, para falar com o proprietário, com o tutor. Né? O veterinário tem que falar com o tutor para que esse tutor te diga qual ambiente esse animal vive, do que ele se alimenta, quais os hábitos desse animal, onde ele passeia, fazer uma anamnese completa para que você consiga identificar possíveis fatores alergênicos. E aí, baseado nesses fatores, a gente primeiro recomenda
retirar alguns fatores alergênicos que são identificados na anamnese. Então, a anamnese, dentro da dermatite atópica, para o veterinário, é o principal, talvez o principal início, né? O principal conduta que o veterinário pode fazer é fazer uma anamnese bem feita. Então, isso nenhum exame vai dizer para você melhor do que a anamnese para você identificar os fatores de risco para a dermatite desse animal. E a segunda coisa é você começar a tratar o sintoma, ou seja, você já tirou as possíveis causas ou melhorou as causas, eu não digo nunca que tirou, porque a gente nunca sabe, melhorou essas causas, e depois você vai tratar os sintomas dessa dermatite. E aí, tem uma série de tratamentos que a gente pode fazer, que são efetivos, têm seus efeitos colaterais e ou não tem os efeitos ou não tem esses efeitos colaterais. Tem custos variados e tudo mais, né? Bom, então como que as células-tronco as células-tronco são uma alternativa de tratamento para dermatite atópica, justamente por quê? Porque ela faz imunomodulação, principalmente imunomodulação de linfócito B. O linfócito B, ele é extremamente reativo quando quando o animal tem dermatite atópica, né? E ele libera citocinas que vão induzir inflamação, produção de leucotrienos, tromboxanas, de PGF, né? Ou seja, ele vai liberar um monte de pró-inflamatório para chamar macrófago para começar a, entre aspas, fagocitar aquelas células que estão irritadas ali, né, que estão entrando em apoptose. Então, em âmbito celular, a gente tem uma revolução ali, imunológica. Então, o que a célula-tronco faz? A célula-tronco, ela consegue fazer imunomodulação. Ela consegue se ligar no macrófago e falar para o macrófago, olha, não é para você produzir essa citocina agora. Ela se liga no linfócito e fala, linfócito, não produz a citocina tal, produz a citocina Y, não a X. Então, a célula-tronco, ela tem uma capacidade de modular a imunidade do animal. E é uma modulação local, onde está irritado, onde está inflamado. Justamente porque a célula-tronco, a gente fala que ela tem tropismo por lesão. Ou seja, onde o tecido está lesionado, onde está inflamado, essa célula-tronco ela migra para lá, né? Portanto, ela causa inibição de processos inflamatórios. Por quê? Por dois motivos. Ela produz anti-inflamatórios, ou seja, ela produz moléculas anti-inflamatórias, moléculas que não vão, que vão inibir a ação das moléculas pró-inflamatórias, né? E ela produz moléculas que vão modular os pró-inflamatórios, ou seja, ela faz a diminuição da produção de pró-inflamatórios pelas células. Então, ela modula a produção de pró-inflamatórios. Então, ela age tanto produzindo moléculas anti-inflamatórias, quanto se ligando às células, macrófagos, linfócitos, células imunológicas, e modulando, ou seja, diminuindo a produção desses pró-inflamatórios. Tá? Por isso que ela tem um efeito perene, que a gente chama de perene, mas não é para a vida toda do animal, mas a gente sabe que essa durabilidade, entre aspas, ou esse efeito das células-tronco é um efeito prolongado, que pode, dependendo da doença, a gente sabe que a dermatite é uma doença heterogênea, que pode durar de 6 meses até 2, 3 anos, né? Dependendo do qual estado do animal, do quanto de estímulo ele tem, de como que está a crise do animal. Então, a gente sabe que tem animal que a gente aplica uma vez por ano, tem animal que a gente aplica uma vez e o animal nunca mais voltou, nunca mais precisou voltar, né? A questão principal é que a gente tem que ter uma percepção de valor diferente. Muitas vezes, o dono ele tem uma percepção de valor de que se ele gasta R$ 200 aqui, e mês que vem ele vai gastar mais 200, no outro mês ele vai gastar mais 200, e ele passa durante o ano inteiro gastando R$ 200, ele acha que é melhor do que, muitas vezes, ele gastar um valor para uma vez de célula-tronco e ele ficar um ano inteiro ou 2 anos sem aplicar isso no animal, né? Então, o veterinário ele tem que estar com muita
ele tem que saber muito dos tratamentos alternativos e dos tratamentos tradicionais para saber exatamente o quanto a gente vai ter de efeito colateral no tratamento ao longo do tempo e o quanto a gente tem de custo-benefício nesse tratamento. E aí não tem o que falar. O custo-benefício da célula-tronco é muito, mas muito maior do que o custo-benefício, por exemplo, de um tratamento de corticoide, que é o tratamento que todo mundo usa, né? Ou seja, o dono vai gastar em torno de R$ 100, R$ 150 por mês, só que você está produzindo um monte de outros efeitos colaterais, que aí vem um monte de outros remédios que você vai dar para o animal, para melhorar os efeitos colaterais que o corticoide te deu, inclusive no futuro, insuficiência renal, que é o que esse animal vai adquirir, na maioria dos casos que são tratamentos crônicos que a gente vai tratando com prednisolona para o resto da vida, né? Dexametasona nem se fala, quando está em crise, né? E, assim como eu falei, ela também causa estimulação e liberação de citocinas imunomodulatórias. Ou seja, é aquilo que eu conversei com vocês, que a célula-tronco, ela produz anti-inflamatórios e ela produz também inibidores de produção de pró-inflamatórios, tá? Bom, as indicações terapêuticas das doenças dermatológicas, né? A gente tem aqui, eu coloquei aqui, ó, tudo que a dermatite causa, tá, gente? Obviamente, de doença dermatológica, né? Dermatite, ou seja, só uma simples inflamação da pele, a célula-tronco consegue modular. Pacientes que têm úlcera, úlcera de contato, úlcera por lambedura, úlcera por prurido, a célula-tronco ela vai agir e vai melhorar a cicatrização dessa úlcera. Por quê? Porque ela produz moduladores, além de imunomoduladores, elas produz metaloproteinases. Que é isso? Que é isso? Os metaloproteinases são proteínas que vão limpar o tecido para preparar o tecido para cicatrização. Então, ela faz com que o tecido conjuntivo diminua e aumente o tecido da pele, tá? Otite, ou seja, ela diminui a inflamação. Otite, ela é importante quando a gente tem decorrente de doença inflamatória, né? Não estou falando para usar salatronquiotite, porque aí é matar um passarinho com tiro de canhão, não precisa disso, né? O animal que está com otite, puramente otite, você vai lá, usa um Panolog da vida lá, né? E está tudo certo, você usa um creme com antibiótico antifúngico, um anti-inflamatório local, você consegue resolver. Mas, para as que são oriundas de dermatite atópica, a célula-tronco é indicada. Escaras, que são as úlceras, né, ou as escaras que a gente observa. Alopécia, muitas vezes a célula-tronco, acho que a primeira coisa que a gente vê quando a gente aplica o célula-tronco em dermatite atópica é o crescimento de novo do pelo. Começa a crescer o pelo de novo. Isso é o que o tutor mais vê, né? O prurido, ele é como é que eu vou dizer? Ele é uma pedra no sapato de todo mundo, de todo veterinário. Porque muitas vezes o dono ele vê o cachorro se coçar, então o tutor vai lá e reclama com você que ele está se coçando o tempo todo e isso incomoda ele. E aí é muito variável. E na célula-tronco também é muito variável, justamente por quê? Porque muitas vezes esse animal ele tem o hábito de se coçar. Ele vê o tutor, ele vai lá e se coça justamente porque o tutor vai lá e dá bronca nele, dá atenção para ele, né? Passa a mão nele, dá bronca nele. Ou seja, muitas vezes a gente tem aqui um caso que era exatamente esse. O animal não parava de se coçar, aí o tutor tinha câmera em casa. Aí ele colocou, eu falava, mas ele se coça quando ele está sozinho? Não, só quando eu chego em casa. Eu falei, então não é o problema o problema não é a doença dermatológica ou célula-tronco que não tirou a coceira. Mas o problema, na verdade, é porque toda vez que ele se coça, você dá atenção para ele. Você passa o dia todo fora, ele colocou as câmeras justamente para ele poder ver o cachorro dele durante o dia que ele passava fora, né? Ele passava o dia todo fora, e quando ele chegava em casa, o animal queria atenção, né? Entre outras complicações aí que as dermatites podem causar, né?
Tem dermatite que pode causar gengivite, pode causar inflamação nos coxins e tudo mais. Então, a gente pode ter uma série de desdobramentos da dermatite atópica que podem ser tratados pela célula-tronco. Na verdade, é um efeito rebote da célula-tronco, que é um efeito bom, né, de diminuição de inflamação, justamente porque ela tem tropismo por lesão. Eu vou falar alguns casos aqui, vou mostrar alguns casos para vocês, para a aula não ficar chata, para o negócio não ficar muito técnico e chato, né? Mas esse aqui é um cachorro macho Akita. Esse aqui era justamente do vídeo que o dono veio conversar comigo. Ah, ele não parou de se coçar. Toda vez que eu chego, ele começa a se coçar, né? Ele já tinha dermatite, ele tinha dermatite mais ou menos há uns 2 anos, tá? Ele começou com 3 anos de dermatite. A gente tinha ali na barriga, principalmente, né? E nas axilas. Ele estava usando um shampoo, um sabonete bactericida, na verdade bacteriostático, o triclosan é bacteriostático, né? E um shampoo para hidratação da pele, porque a hidratação é fundamental para esses animais, é uma forma de você tratar. E além disso, ele tomava, se eu não me engano, ele tomava 5 miligramas de prednisolona todo dia. Era uma bomba, né? E aí é aquela coisa, as crises, né? Entrava em crise, tomava o corticoide. Saía da crise, tirava o corticoide. Entrava em crise, tomava o corticoide. E assim ia. Tomava pelo menos umas 6 vezes por ano. Tá? De 2 em 2 meses o animal tinha crise. Tinha 1 mês e meio a 2 meses o animal tinha crise, né? Bom, a gente fez 3 aplicações de célula-tronco. Aqui é o final, já estou mostrando o final. A melhora foi uma melhora gradual, né? Mas esse animal ele foi retomando, né? Cresceu pelo, a, a- e só a única coisa que aconteceu é que ele não parou de se coçar, justamente porque a gente tinha um problema psicológico para ser resolvido, né? E aí o que eu aconselhei é ele consultar um veterinário de comportamento animal, ou seja, pode ir atrás de um veterinário que entenda de comportamento animal, que não é o nosso caso, não é o meu caso, né? Que ele vai te auxiliar em desenvolver algum método para que ele diminua esse hábito de coçar, né? Então, esse foi o primeiro caso. Ele era um Akita gigante, tinha 44 quilos, e o dono apaixonado por ele, né? Esse aqui é um bulldog inglês, né, de 4 anos. O maior problema dele eram os coxins, né, das patas. Ele tinha também o eritrema embaixo da boca aqui, mas o principal, né, na mandíbula, mas o principal era os coxins. Ele tinha uma inflamação muito grande nos coxins. Quando atacava a dermatite nele, era um desespero para a dona, porque ele parava de andar, né? E aí ele não conseguia levantar, ele não conseguia andar, ele fazia xixi e cocô no mesmo lugar, e aí virava aquele desespero. Então, o que a gente fez? Deixa eu mudar de lugar aqui, meu. E aí, o que a gente fez? A gente fez. Ele também usava prednisona. Gente, prednisolona, qualquer corticoide, a gente tem que fazer um desmame do corticoide. Ou seja, você tem que ir diminuindo gradativamente esse corticoide, tá? Ao longo de mais ou menos 2 semanas, depende da dose, uma semana, tá? 10 dias. E aí, conforme você vai diminuindo, aí você entra com a aplicação de Salatron, tá? O corticoide ele não é o indicativo, ele é contraindicado você aplicar junto quando você tem uma dose de corticoide, nem digo alta, mas uma dose constante de corticoide o animal está tomando todo dia, tá? Bom, esse aqui é depois de depois de 2 aplicações, ou seja, melhorou bem, né, a dermatite ali na mandíbula, na região do queixo, e, é, e principalmente nos coxins, né? A gente viu que isso aqui, se eu não me engano, são 2 semanas depois da segunda aplicação, ou seja, ainda tinha o efeito para a célula-tronco, mas já tinha melhorado muito, né? Bom, esse aqui é um outro animal, né, que a gente fez, é um Shih Tzu fêmea, tá? Que também tinha um eritrema e ela tinha bastante feridinha na pele, né, da barriga,
e aí a gente fez 2 aplicações também, e esse animal, o legal é que ele estava usando o imunomodulador, ele já estava usando Apoquel. O problema do Apoquel, ele funciona no começo, tá? Ele é um imunomodulador muito bom. Entretanto, essa molécula, ou essas moléculas desse medicamento, o sistema imune nosso é inteligente, né, do animal. O sistema imune é inteligente. Então, o que ele faz? Ele começa a criar subterfúgios de outros mecanismos para conseguir atacar a pele do animal, para conseguir atacar o corpo do animal como um todo, né? Então, o Apoquel funciona você pode dar durante 1 ano, 2 anos até. Tem animais que podem viver a vida inteira com Apoquel. O problema é que alguns animais, muitos deles criam imunorresistência. E aí, conforme você vai dando Apoquel, você ou vai tendo que aumentar a dose, chega uma hora que você não consegue mais aumentar a dose porque o custo fica alto e causa também uma alteração muito grande, uma imunodepressão muito grande no animal, e também não é vantagem para você utilizar um medicamento que vai perdendo efeito durante a vida do animal, né? Então, a maioria das pessoas começam com Apoquel, vem muito animal com Apoquel para a gente, que é aquele animal que já tomou durante um tempo Apoquel, e aí ele volta e aí ele começa a voltar e aí já aumentou a dose, o veterinário já tentou de tudo e aí vem para o tratamento de Salotron, né? E esse pitbull macho, 2 anos, 20 quilos, geralmente esses animais de pelo curto eles têm mais dermatite e é um problema grande nesses animais. E aí a gente também, né? Esse animal ele tava em crise, tá? Ele já estava tomando o antistamínico, já estava tomando ixizine, né? Já estava tomando antistamínico e as lesões dele eram justamente na axila ali, né? Ele não tinha um prurido intenso, mas ele tinha muita propensão à infecção. Então ele tomava antibiótico toda vez que dava crise nele, ele tinha que tomar antibiótico, justamente porque ele criava pústula. Então, a gente fez a aplicação de células-tronco também, né? Uma aplicação, e já houve uma melhora substancial, principalmente na infecção. Óbvio, a gente deu antibiótico, fez o tratamento do antibiótico junto com as células-tronco. Mas a parte de recuperação da lesão foi muito boa. E aí, depois, a gente ia avaliar se ele vai avaliar se ele vai fazer a segunda aplicação, né? E o caso, acho que mais impressionante que a gente tem de dermatite é o caso de um gato, onde a gente tem lesão no focinho, ele tinha prurido intenso, né? E um outro tratamento que está se associando muito, além do Apoquel, né? É a utilização do CBD, né? Do canabidiol, né? Mandava fazer manipulado para esse animal, mesmo assim esse animal ainda estava desenvolvendo bastante aí estava desenvolvendo ainda muito a dermatite, e aqui é um resultado, né, de uma aplicação de célula-tronco. A gente fez a aplicação local. O que a gente fez? A gente fez subcutânea, perilesional a aplicação, e além disso a gente fez colírio de células-tronco, tá? Foi mudança de órgão para o vinho, né? Isso aqui é o resultado de 10 dias depois. 10 dias, Carol? Foi 10 dias, né, depois, né? Mais ou menos. Isso, foram 10 dias, isso aí. Isso, esse é o resultado 10 dias depois desse gato. Vocês imaginam, gente, que o quanto não melhorou esse resultado. E aí, falando um pouquinho da, dos tratamentos, né, é importante entender que, primeiro, a interação medicamentosa entre célula-tronco e corticoide não se deve utilizar célula-tronco corticoide junto, tá? Então, é importante fazer um desmame da célula-tronco corticoide. Mas eu acho que o mais importante é entender que a célula-tronco, ela pode ser utilizada junto com canabidiol, junto com CBD. Então, eles têm efeitos potencializadores. Então,
No caso desse animal anterior aqui, desse gato, né, dessa gatinha, a gente viu que a gente não esperava que fosse em 10 dias que a gente tivesse essa recuperação. Mas, como ele já estava fazendo um tratamento com CBD há algum tempo, você sabe quanto tempo, Carol? Quanto tempo ela estava fazendo? Eu não lembro. Não, eu também não me recordo. Mas era Ah, pouco tempo, foi um pouco tempo antes dela fazer a aplicação. ele começou a fazer o tratamento, se eu não me engano, acho que um mês antes, alguma coisa assim. Não Por era volta muito, né? disso. É. Então, mesmo, como ele começou um mês antes e ele não teve uma evolução, a célula-tronco ela ajudou. Então, ela interagiu com o CBD e aí a gente teve esse resultado que saiu da água para o vinho em 10 dias, né? Então, assim, a associação dos tratamentos também é uma coisa legal de se avaliar na hora de você ver se esse animal é elegível ou não para o tratamento da célula-tronco. Mas, independentemente disso, a gente dá todo o suporte, né, das células-tronco, do que aplicar e como aplicar, tá? E, além disso, a gente tem toda a parte de linha de dermatológicos também, né? Então, a gente tem uma linha de dermatológicos que tem óleos essenciais que vão ajudar, junto com a aplicação de célula-tronco, para esses animais que têm dermatite, a gente tem óleos essenciais que vão fazer com que acalme essa pele. Então, a gente faz o tratamento interno e faz o tratamento externo. O veterinário ele tem que pensar sempre num tratamento personalizado e global para o animal. Então, a gente está tendo uma lesão de pele, a gente tem que pensar em como que a gente coloca ativos, que são ativos que não irritam e que são ativos que são anti-inflamatórios locais, e, além disso, a gente tem que tratar internamente, ou seja, vocês imaginam, a doença não é só na pele. A dermatite atópica é chamada de dermatite atópica porque é o que a gente vê. Mas esse animal, ele está tendo uma revolução lá dentro imunológica, né? Então, ele está todo inflamado. Então, a célula-tronco funciona muito bem justamente porque ela diminui essa inflamação geral do animal. E, com isso, melhora a cicatrização da pele. Se você gera outro, outro tratamento externo que vai induzir essa melhora da inflamação, né, essa diminuição inflamatória, você melhora aí os resultados, seus resultados no tratamento, e os resultados vêm muito mais rápido, e aí o tutor fica feliz, o veterinário fica feliz, o animal, que é o que a gente mais preza, ele melhora a qualidade de vida dele e a gente consegue cumprir o nosso papel, que é tratar o animal de forma correta e da melhor forma que existe hoje de tecnologia, né? Então, é importante sempre oferecer o melhor tratamento para o animal, independente das nossas convicções, né? E a decisão sempre vai estar na mão do tutor. A gente fala que é o seguinte: independente de valor, a gente não pode fazer juízo de valor, a gente não pode fazer juízo de preço, a gente não pode fazer juízo de conduta, ou seja, todas as condutas elas têm que ser explícitas, a gente tem que levar a informação para o tutor, para que o tutor tome a melhor decisão junto com a gente, por mais que a nossa decisão seja clínica. Então, muitas vezes, a gente fala assim, não, esse animal tem que passar por uma cirurgia, por exemplo. A gente tem que colocar todas as alternativas. E muitas vezes o tutor fala, não, mas não existe uma alternativa é, é, conservadora? Se a gente falar não, ou a melhor é essa e a outra não vou nem falar, por exemplo, o tutor sai daqui, vai para o veterinário do teu lado, na outra clínica. O veterinário do teu lado pode contar que ele vai te dar ele vai dar todas as alternativas para o tutor, e o tutor vai falar, aquele outro veterinário me falou. E aí você acaba perdendo o cliente. Hoje em dia a gente não tem mais, acabou, viu, gente? O tutor, o paciente que a gente fala, né, o pai do paciente, a mãe do paciente, eles não são mais fiéis ao veterinário. Antigamente a gente tinha lá o veterinário que tratava sempre daquele cachorro, e aí os tutores, eles confiavam naquele veterinário. Hoje em dia, acabou isso aí, gente. Hoje em dia, eles entram na internet, levanta, que a gente chama de levantar a capivara, levanta a capivara do veterinário. Eles já sabem todas as clínicas que tem no bairro, eles sabem todas as clínicas grandes, eles sabem onde tem ultrassom, onde tem ressonância, onde tem tomografia,
Ele já sabe, se bobear, já sabe até o preço, né? Então, eles sabem se o meu cachorro tivesse problema, eu vou levar nesse veterinário aqui. Se ele tiver um problema maior, eu vou levar no hospital lá, direto. Então, assim, gente, hoje em dia, com o Google e com o advento da internet, e agora as pessoas estão usando muito mais a internet do que antigamente, né? Rede social, o veterinário ele tem que se adequar aos novos tempos. E para se adequar aos novos tempos, a gente tem que sempre ter informação na mão. Então, a gente sempre tem que dar a nossa informação, o nosso saber a serviço do animal, e não a nossa opinião a serviço do animal. A gente pode dar a nossa opinião técnica, mas sempre tem que colocar todas as alternativas, né? Bom, aqui é o contato, nosso contato deixa eu tirar aqui da frente, nosso contato da MedMap. Quem quiser entrar em contato, se quiser visitar a empresa, ver como é que a gente trabalha, entender como que a gente vende sala-tronco, entender como é que a gente produz, nosso controle de qualidade, todos os nossos controles de segurança, de célula, como que a gente envia treinamento prático para a gente ir até a clínica de vocês e fazer exatamente esse curso e capacitar vocês para aplicação. Isso a gente está pronto para atender vocês. Queria agradecer a todo mundo e dizer que, no final, acho que a Carol já deve ter passado a lista aí, né, Carol? Ou não, ainda não. Sim, eu A lista passei de a lista presente. e aí, quando finalizar, tem algumas perguntas já. Perfeito, beleza. Então vamos lá. Bom, a Carolina ela perguntou quando saber o tempo certo para a aplicação das células-tronco. Boa pergunta. Seguinte, quando que você sabe? Depende da lesão, tá? No caso de dermatite atópica, quanto antes melhor. Você percebeu, o tutor levou o animal na tua clínica, você viu que é uma dermatite atópica, primeira coisa, primeiro passo, fazer uma anamnese bem feita, tira todos os fatores, são fatores de risco, né, que a gente chama. Segunda coisa, colocar todas as alternativas pro tutor, tá? Ou seja, ó, pode tratar com isso, com isso, com isso, com isso, esse tratamento tem esses efeitos aqui, esse tratamento tem esse aqui, esse outro aqui. Se a gente tratar com esse, a gente não pode tratar com esse, ou tem que tirar esse para tratar com esse. Então, essa matemática, ela é uma matemática difícil de fazer, porque depende muito. Se você já tem um animal em crise com uma lesão muito grande, aí a gente sempre aconselha a utilizar célula-tronco, né? Se você tem um animal que está começando ainda, com coceira, tem uma lesãozinha pequena, aí tem que ponderar, fazer anamnese, ver o que é melhor para esse animal no dia a dia, para saber mas tem que colocar todas as alternativas. Porque muitas vezes o dono vai falar assim, o tutor vai falar, olha, eu quero tratar, eu quero fazer uma aplicação e eu não quero mais ficar aplicando, dando remédio para ele, né? Ou eu não quero aplicar corticoide porque eu sei que o corticoide vai fazer mal para ele no futuro, né? Então tem esse efeito colateral aqui. Então, tem que ponderar tudo isso e tem que colocar isso tudo na mesa para que o tutor tome a decisão, obviamente com relação a efeitos colaterais, eficácias de tratamento e valores, né? Que é importante. Certo. Próximo, Carol. O André ele perguntou em doenças dermatológicas associadas com fungos ou bactérias, as células-tronco têm a mesma eficiência. Elas têm a mesma eficiência justamente porque a célula-tronco, ela não trata o fungo e a bactéria. O fungo e a bactéria você vai tratar com antibiótico e antifúngico, tá? Agora, a célula-tronco, ela tem a ver com inflamação. Então, como ela modula a imunidade, ela diminui a inflamação, o tratamento da célula-tronco pode ser concomitante com o antifúngico e o antibiótico. O que a gente aconselha sempre dê o antifúngico e o antibiótico antes e depois, e aí depende de como vai ser o tratamento, como vai ser o protocolo que você vai utilizar, depois de mais ou menos uma semana, 5 dias, aí já pode entrar com célula-tronco, o tratamento de célula-tronco, que vai demorar em torno de 7 até 14 dias para começar a ter um efeito visível, né, para o tutor. Certo. Em média, quanto tempo depois do primeiro ciclo de aplicações é necessário refazer?
Somente A quando gente o geral... animal... Pode falar. Desculpa. Somente quando o animal entra em crise novamente ou é feito de forma preventiva? A gente faz assim, quando o animal está em crise, por exemplo, no caso do Akita lá, a gente fez 3 aplicações, porque ele estava numa crise muito, muito grande. E aí, a primeira é para você estabilizar o animal. A segunda, você faz a recuperação e aí a crise já foi, você está fazendo a recuperação. E a terceira aplicação naquele caso foi para que a célula-tronco, para que ela durasse mais tempo. A gente fez 3 aplicações. No caso, por exemplo, de animais que fez uma aplicação só, é porque estava muito leve, né? Eu peguei um caso, a gente pegou um caso leve, pegou um caso grave, pegou um caso mais tranquilo e um caso de gato. E com tratamentos diferentes, não sei se vocês perceberam, a gente tentou associar os tratamentos aí diferentes, né? Então, geralmente em torno do intervalo de 20 dias de uma aplicação para outra, tá? Da primeira para a segunda, quase 100% 20 dias. Da segunda para a terceira, aí a gente avalia se tem a terceira e o quanto tempo vai ser depois da terceira. Tá? Depende da evolução. Mas isso a gente vai dando suporte para quando vocês compram a nossa célula-tronco, a gente dá todo esse suporte, a gente conversa. Vocês vão ter meu WhatsApp, vocês mandam o WhatsApp para mim, eu funciono 24/7, como todo veterinário, né? Então vocês mandam mensagem, eu estou lá na praia lá e eu respondo, não tem problema não. Perguntaram também qual a média de preço de cada aplicação de células-tronco. Isso depende, porque depende da dose, mas o que a gente pode falar é que vai de 900 até mais ou menos, R$ 1.500 por aplicação. Isso aí é um valor médio, porque depende muito da dose, depende de quantas aplicações vão ser feitas, depende de como vai ser o tratamento. O mais importante é entender que, por exemplo, se a gente for fazer um corticoide a cada 2 meses, né, ficar fazendo tratamento com corticoide a cada 2 meses, ou a cada 1 mês e meio, que é o que normalmente se faz, além de você diminuir a qualidade de vida do animal, você causa efeito colateral e o tutor, depois de 1 ano, ele vai gastar mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, se o tratamento de célula-tronco durar 1 ano, já compensou. Não só pelo fato financeiro, mas também pelo fato de expectativa, pelo fato de qualidade de vida do animal, pelo fato de prolongar essa vida do animal e melhorar a qualidade de vida do animal. Então, com relação financeira, a gente tem que levar em conta não só a parte de dinheiro, mas também a parte intangível que a gente chama, né? Que é, pô, isso está me enchendo o saco, o tutor já não aguenta mais, já esse animal se coçando, esse animal com prurido, com dermatite, com úlcera, pô, né? Então, você tem que ver a questão de expectativa do tutor também. Isso é o valor que a gente tem que gerar na cabeça nossa para passar isso para o tutor, né? Porque isso já está na cabeça do tutor. A gente atende muito tutor que liga para a gente e fala assim: meu cachorro tá com dermatite, mas meu veterinário falou para eu dar corticoide, eu não aguento mais dar corticoide para o cachorro. Eles ligam para a gente. Aí eu falo: olha, você tem que ver com o seu veterinário. Talvez o melhor tratamento seja o corticoide mesmo, tal. Então, assim, porque eles ouvem na televisão, eles veem na internet, eles olham o tratamento de célula-tronco, eles acham a empresa. É isso que eu estou falando. Hoje, o tutor está muito esperto. Né? Do mesmo jeito que a gente, quando vai no médico, a gente não entra na internet para saber sobre o médico, saber o currículo do cara, o tutor faz a mesma coisa, gente. Ele não, o cachorro é o filho dele, o gato é o filho dele, né? O animal de estimação dele é o filho dele. Então a gente sabe, eu tenho animal, pô, é parte da família. Então você imagina, a gente vai atrás de saber tudo, né? De quando a gente vai fazer algum tratamento nos nossos filhos, né? O que mais, Carol? Eles também perguntaram se devemos tratar preventivamente raças com preponderância à dermatite. Boa pergunta. Para doença ortopédica, e aí saindo um pouquinho do assunto, para displasia coxofemoral, a gente percebe que o animal tem displasia já, e a gente consegue saber isso pela radiografia, né, da coxofemoral. Independente de aparecer o sintoma ou não, a gente trata preventivamente. Para dermatite, eu acredito que você fazendo uma aplicação por ano, você consegue evitar a dermatite.
Mas, qual animal a gente vai saber se tem ou não? Então, a questão é, estou aplicando porque eu acho que ele vai ter, ou estou aplicando porque ele teve a primeira crise e agora eu vou fazer uma aplicação por ano? O problema não está na aplicação em si, mas está no diagnóstico, né? A coxinha moral você consegue detectar antes do sintoma. A dermatite, não. Então, assim, na minha opinião, teve a crise, a célula-tronco é indicada. Não teve crise, vou aplicar só por aplicar, porque eu acho que esse animal tem propensão a ter, porque essa raça tem mais propensão. Eu não acho que seja uma indicação, justamente porque a gente não sabe se esse animal vai ter ou não, por mais que a raça seja propensa. Certo. Próxima, Só Carol. um adendo, pessoal. Não esqueçam de assinar a lista de presença, tá? Que está no chat. E todo o material ele vai estar disponível também no nosso YouTube também. E o certificado ele vai ser enviado por e-mail, tá? E tem mais uma pergunta, doutora Edson, que é: vocês fazem as aplicações ou enviam as células para que nós veterinários façamos as aplicações? Boa pergunta também. A gente não faz aplicação. A gente envia as células para vocês fazerem a aplicação. Entretanto, a gente capacita vocês para aplicar. Então, o que a gente faz? A gente capacita vocês para aplicação. Primeira aplicação que vocês vão fazer com a gente. Ah, eu não sei aplicar. Dependendo do caso, a gente vai lá, ensina vocês a aplicar. Dependendo do caso, a gente te ensina a preparar, né? É um preparo muito simples. É só você puxar e soltar as células e colocar numa seringa. Mas tem todo um jeito especial lá de fazer. A gente capacita vocês e vocês fazem a aplicação. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque o paciente é seu. Segundo, se o paciente é seu, quem monetiza, quem cobra pela aplicação é você. Então, isso pode virar uma fonte de renda altamente especializada para o veterinário. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem veterinários que se especializaram em aplicar celator. Ele tem a clínica, ele tem lá os casos dele, faz vacina, faz otite, mas tem só uma linha do atendimento dele só para aplicação do Salatron. E aí os veterinários cobram entre 250, 400, tem veterinário, depende do bairro, cobra até R$ 600 para aplicar Salatron. Tá? E depende da via. Se vai fazer uma intraarticular, cobra em torno de 600. Se vai fazer uma subcutânea, cobra em torno de 200, R$ 250. Vai fazer uma intravenosa, em torno de R$ 300, R$ 250. Depende do bairro, depende da via de aplicação. Então, o veterinário pode monetizar, e ele tem que monetizar, porque é um serviço que ele está fazendo. A gente capacita o veterinário para fazer esse tipo de serviço e cobrar por isso, obviamente. Certo. Vocês conseguem enviar as células para todo o Brasil? A gente consegue enviar a célula se ela for congelada. E aí a gente precisa ter uma estrutura pequena, mas precisa ter uma estrutura dentro da clínica. Então, o veterinário precisa investir numa certa estrutura. Ter uma centrífuga e ter algumas pipetas lá dentro. Ele vai gastar em torno para comprar tudo, o investimento vai ser em torno de R$ 3.000, tá? R$ 2.500, R$ 3.000. E aí tem um curso de capacitação, a gente faz um curso de capacitação porque o preparo das células-tronco é diferente. É importante dizer que na região de São Paulo, e região, né, no raio aí de 100 quilômetros de São Paulo, a gente consegue enviar essas células in natura, ou seja, a gente consegue enviar elas frescas, a gente chama, né? Então ela já vai pronta para aplicação. Para esse veterinário é muito mais fácil. Agora, para o veterinário que está, por exemplo, na Bahia, aí ele tem que ter essa estrutura, tá? Ele tem que ter uma certa estrutura para poder preparar essas células para aplicação. E aí é um cursinho um pouquinho diferente que a gente faz com ele. É um outro tipo de capacitação. Perfeito, doutor Edson. Por enquanto, acabaram as perguntas, né? Só lembrando que todas as nossas redes sociais, os links estão no chat. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. A gente se vê na próxima. Vamos ter outros aí, né? Se Deus quiser. E, bom, entrem em contato, conversem com a equipe.
A gente está pronto para atender vocês. Aguardo o contato de todos aí. Um abraço.